Um dos assuntos mais interessantes de se estudar, mas pouquíssimo falado em vídeos, é justamente sobre o Egito. Então, vamos estudar sobre essa civilização que, graças à dádiva da água, mais precisamente do rio Nilo, conseguiu ter uma grande história no meio do deserto. Mas antes do mergulho no passado, deixa eu te apresentar a nossa parceira de conteúdo, a Livraria Gustavo. Se você curte ler e quer condições facilitadas, a Livraria Gustavo tem tudo o que você precisa, com títulos incríveis de história e muito mais. Quer saber mais? O link tá aqui na descrição. Confere lá. Agora, simbora para o nosso estudo. Situada na região do Crescente Fértil, o território egípcio ocupava o norte e nordeste da África. A civilização egípcia tinha um grande aliado para o seu desenvolvimento, o rio Nilo, que, graças às suas cheias anuais, fazia com que as margens do rio fossem extremamente férteis. Mas como era a organização política do Egito? A data de início da civilização egípcia surgiu entre 7.000 e 3.000 anos antes de Cristo. E esse processo se deu devido ao crescimento de várias aldeias agrícolas e de criadores de gado que deram origem ao clã conhecido como Nomos, que viviam sob o governo de um nomarca. Essas aldeias eram independentes, mas cooperavam entre si para resolver assuntos em comum. Entretanto, por volta do ano 3000, seus Nomos se uniram sob a liderança de um único governante, Menés, que ficou conhecido como Faraó. Agora inicia toda a mística em cima de um faraó. O faraó era considerado um deus vivo, chefe religioso e político, e pelo fato do faraó deter tanto poder, o governo egípcio tinha um sistema conhecido como teocracia, um governo de Deus. Lembrando que nesse caso, era o faraó. O faraó tinha ainda mais atributos além do religioso e político, ele era chefe da justiça e do exército. O Estado egípcio controlava tudo, como por exemplo, construções públicas, comércio com outras regiões, a agricultura e o artesanato. E para ajudar nessas funções, o Estado tinha funcionários como inspetores do tesouro, dos celeiros, do gado e etc. Ou seja, haviam inspetores para cada ramo de atividade do Estado egípcio. Mas mesmo com esse controle estatal, o faraó enfrentava algumas revoltas de nomos insatisfeitos, além de tentativas de invasões de outros povos. Agora que entendemos a parte política do Egito, vamos estudar a sociedade. Como disse anteriormente, o Estado egípcio tinha funcionário, além do faraó, e essa organização estava dividida desta forma: sacerdotes, nobreza, militares, administradores e escribas, comerciantes e artesãos, camponeses, escravizados. Então, acima de todos eles estava o faraó. Pode parecer que não havia muita divisão de funções, mas devemos lembrar que esta é uma das primeiras civilizações organizadas como um Estado unido, e essa divisão foi eficaz durante um grande período. Agora não podemos esquecer também da economia egípcia. Como era? A agricultura, obviamente, era praticada, graças ao rio Nilo, e o que os egípcios plantavam? Bem, eles plantavam lentilha, cebola, pepino e tâmaras. Além da agricultura, havia a criação de animais, a pesca e a caça. Mesmo sendo uma civilização que possuía um local fixo, ou seja, uma civilização sedentária, a caça e a pesca continuam a ajudar na alimentação do povo e da economia do Estado. Sobre o Nilo, para entender a importância deste rio, ele foi usado como uma estrada de água, a chamada hidrovia. Por meio do Nilo, os egípcios conseguiam fazer a prática do comércio, tanto interno quanto externo, e podiam trazer e vender os adornos que eles mais gostavam, como por exemplo, braceletes, anéis, colares, amuletos e etc., além de outros produtos, como madeira, ouro, bronze, marfim e peles de animais. E quando havia seca no rio? Nesse caso, os trabalhadores saíam de suas atividades do campo e iam para a atividade da construção, e eles construíram o que? A construção era de diques, canais de irrigação e reservatórios de água. E com tanto trabalho, havia tempo para a religião? Claro que sim! A religião era talvez a base da vida da sociedade egípcia. Os egípcios acreditavam que o mundo era o resultado de ações das forças superiores.
Por isso, os eventos naturais eram extremamente importantes para os egípcios, pois eles faziam as interpretações desses eventos. Os egípcios acreditavam que suas divindades eram responsáveis pela ordem e pelo equilíbrio do mundo. Para eles, os deuses representavam os astros, as forças da natureza e uma variedade de animais e plantas. Como exemplos de divindades, estão Aken, guardião do barco que transportava as almas através do Lago dos Lírios para o campo de juncos no além. Amenhotep, filho de Aku, deus da cura e da sabedoria. Amente, uma deusa que recebia com comida e bebida os mortos na vida após a morte. Anuki, originalmente deusa da guerra e uma das divindades mais antigas do Egito. Heka, um dos deuses mais antigos e importantes do Egito. Patrono da magia e da medicina, mas também era a força primordial do universo. Eke, deusa da fertilidade e do parto, representada como um sapo ou uma mulher com cabeça de sapo. E a lista de deuses e deusas é extensa. E na questão da mumificação, por que faziam isso? Como os egípcios acreditavam na vida após a morte, para eles as pessoas não morriam simplesmente, elas iam para um julgamento e o resultado iria permitir ou não a entrada deles no reino do deus Osíris. Com isso, a mumificação servia como uma proteção para o corpo, pois o morto precisaria do corpo para viver na terra de Osíris. E o processo de mumificação começava com a lavagem do corpo do morto. Em seguida, os órgãos eram retirados e guardados em vasos chamados de canopos. O coração era o único órgão não retirado, sendo deixado no corpo. O motivo é porque os egípcios acreditavam que o coração era a fonte de inteligência. No início, a mumificação era apenas destinada aos faraós e pessoas próximas ao faraó, mas com o tempo, passou a ser usada por outras pessoas. Quando todo o processo estivesse concluído, o espírito do morto iria para o julgamento no tribunal de Osíris. Quem levava até lá era o deus Anubis. Então, o conhecimento dos egípcios era notável. Como mencionei no decorrer do vídeo, o Egito foi uma das primeiras civilizações organizadas e para essa organização funcionar é necessário passar o conhecimento. E foi exatamente isso que os egípcios fizeram. Ao passar o conhecimento para outras pessoas, os estudos se iniciaram e podemos ver que esse conhecimento desenvolveu a estrutura administrativa do Estado, a construção de obras públicas através da matemática e geometria, os rituais religiosos, a medicina e a astronomia. Além disso, mesmo os egípcios utilizando os hieróglifos como forma de escrita, a utilização da escrita foi fundamental. Por meio dela, os escribas registravam o cotidiano e hoje em dia nós só sabemos a respeito disso tudo sobre o Egito, através dessa forma de escrita. Então, os egípcios foram um dos povos mais empolgantes, mas pouco estudados por nós e vale a pena sim, estudar mais sobre eles. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo, pessoal.